capítulo 1, versos 1 e 2 de Judas. Acompanhe comigo. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Os dois primeiros versos fazem parte da saudação de Judas aos seus leitores. Judas estava no primeiro momento, quando ele diz Judas, servo do Senhor Jesus, irmão de Tiago, ele está se apresentando. E essa apresentação é feita de forma em que ele revela aos seus leitores que não é uma pessoa comum que está escrevendo. Ele está dizendo que, por ser servo de Jesus, ele tem a autoridade necessária para escrever aquela carta. E quando ele se coloca como servo, ele está dizendo que é representante direto do seu Senhor. Portanto, a intenção da sua apresentação não é o desmerecer pelo fato de ser servo, e sim em dizer que ele tinha autoridade para escrever a carta porque ele era representante daquele a quem ele estava escrevendo. Tal era a importância do que ele escrevia a ponto de chamar a atenção dos leitores o que ele queria mostrar em sua carta. A primeira parte, a sua saudação, é chamar a atenção dos leitores, invocar a eles um questionamento sobre a situação em que a igreja vivia, o momento em que muitos falsos doutores, falsos mestres, introduziam na igreja falsos ensinamentos, e essa doutrina errada estava contaminando os crentes. Por isso Judas escreve essa carta. Vejamos o primeiro verso. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo. A palavra servo é o mesmo que doulos no grego, que quer dizer escravo, no sentido literal, involuntário ou voluntário. Isso implica obediência e devoção. Quando Judas diz, eu sou servo, ele está dizendo, eu sou escravo, mas um escravo voluntário. Eu sirvo fielmente ao meu Senhor. Ele estava dizendo, eu tenho obediência e devoção a Ele. E ele, logo em seguida, apresenta quem é o seu Senhor, Jesus Cristo. Bom, quando Judas está escrevendo que ele é servo e está dizendo de quem é o seu Senhor, ele apresenta a contradição entre duas posições. Alguém que manda e alguém que obedece. Ele apresenta Jesus como aquele quem manda e ele se apresenta como aquele que obedece. Logo em seguida, ele diz, irmão de Tiago. Ele está revelando seu parentesco com Tiago e com o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas veja a reverência pelo qual Judas se coloca. Em vez de dizer Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo, ele diz Judas, irmão de Tiago, e não de Jesus. Porque nessa posição ele era servo e não irmão. Ele não tinha a autoridade e os direitos de irmão. Ele era apenas servo, voluntário. Ele se rebaixa a uma posição completamente inferior daquilo que ele poderia ter. Pelo fato de ser irmão de Jesus, ele poderia ganhar uma autoridade além daquilo que realmente lhe pertencia. E ao se colocar como posição de servo, ele eleva a posição do Senhor Jesus e coloca ele embaixo e Jesus em cima. Aí ele vai dizer aos chamados. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados. Aí ele já está dizendo para quem ele está escrevendo a carta. Essa palavra chamados no grego é kletos, que quer dizer convidados ou nomeados.
ele está dizendo: eu estou escrevendo para aqueles que foram convidados e nomeados. Preste atenção que Jesus, ao escolher os seus discípulos, ele os convidou a andar com ele. Ele não os obrigou, ele os convidou. Então essa palavra chamados, ela tem a referência literária de convidados ou nomeados. Logo em seguida ele diz: queridos de Deus Pai. Essa palavra queridos é o mesmo que amados. Aos amados do Deus Pai, ou aos amados em Deus Pai. Esse Deus aqui é a palavra Theos e o Pai é a palavra Pater, aquele que gerou a pessoa, ou aquele quem cuida do filho. Ele está dizendo aos chamados, ou seja, aos convidados e queridos, ou que foram amados por Deus, que são amados por Deus, não só o Deus verdadeiro e Pai, aquele quem cuida, aquele quem gerou, e conservados por Jesus Cristo. A palavra conservados é o mesmo que guardados, protegidos, preservados por Jesus Cristo. Então entenda o primeiro verso. Ele está se apresentando como servo, está mostrando quem é o seu Senhor, ele vai mostrar o seu parentesco com Tiago e ele vai literalmente descrever aqueles para quem ele estava escrevendo a carta. Ele estava escrevendo a carta, primeiro, para aqueles que foram convidados, nomeados. Segundo, para aqueles que são amados ou queridos por um Deus, mas não um Deus qualquer, o Deus, aquele a quem ele sabia ser o verdadeiro Deus, a palavra Theos. A palavra Pai, quando ele diz ao Deus Pai, ao Deus verdadeiro que é Pai, é aquele que realmente cuida, aquele quem gerou, mas quem cuida. E ele diz: é para vocês que eu estou escrevendo, porque vocês são conservados, ou seja, guardados, protegidos e preservados por Jesus Cristo. Então o primeiro verso é muito interessante. O segundo versículo, ele vai dizer, aí já é a oração sacerdotal, ou a oração pastoral. Ele vai começar a dizer: a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. A palavra misericórdia aqui no grego é eleos, quer dizer compaixão. A palavra paz é erene, quer dizer contrário à guerra. E a palavra amor é ágape, quer dizer o amor cuidadoso e querido. Então olha o que ele está oferecendo àqueles que estão lendo a sua carta. Ele está oferecendo a vocês que estão lendo a carta a compaixão de Deus. Uma compaixão, mas uma compaixão multiplicada. Ele está oferecendo a paz, que é contrário à guerra. A sensação de que você não está lutando, que você está sendo guardado, que as coisas estão acontecendo, mas você está sendo protegido. E o amor, que é um cuidado exagerado, mas no sentido querido, no sentido especial. Vos sejam multiplicados. Então Judas, criando um vínculo com seus leitores, chama a atenção deles para ler a carta. E ele faz esse primeiro momento de tranquilidade, de harmonia, porque logo em seguida, Judas vai confrontar aqueles que estavam pregando falsas verdades. Judas vai agir severamente contra os falsos mestres. E aí os próximos capítulos que nós vamos acompanhar. Os próximos capítulos do vídeo, porque é um capítulo só. Mas os próximos versos. Te espero no próximo vídeo.